Olá, meu amigo da Loja do Concurseiro, eu sou o professor Gilson Fernandes, sou professor de Informática da Loja do Concurseiro. Hoje nós estamos aqui para te trazer dicas de informática visando o edital do concurso público da Universidade Federal da Paraíba. Teu edital já está rolando aí. Quem vai fazer a tua prova do concurso da Universidade Federal da Paraíba é a OCP, é uma organizadora bastante tranquila para cobrar os assuntos em prova. E informática, ela não enrola muito não, ela cobra justamente o que ela insere no edital. E tu sabe que a Loja do Concurseiro é o site que mais cresce no que diz respeito a suporte a concursos públicos no país. A Loja do Concurseiro tem uma estratégia para te aprovar. E dentro dessa estratégia, nós estamos trazendo aqui essa aula gratuita para você, essas dicas imbatíveis aí no que diz respeito à informática, com relação ao edital, para você sentir como é que a Loja do Concurseiro, a seriedade que a Loja do Concurseiro trata os projetos da qual ela se insere. A Loja do Concurseiro tem o objetivo de aprovar no teu concurso público. E para isso nós temos as nossas estratégias. Nós temos a melhor equipe, nós temos a melhor estrutura, nós temos as melhores videoaulas, nós temos o melhor suporte técnico para você poder ser aprovado. E eu trouxe para você sentir como é que o nosso trabalho é desenvolvido, algumas dicas sobre informática, tá? Vamos começar, inclusive, as questões que eu trouxe aqui foram aplicadas pela organizadora do teu concurso público em concursos que ela realizou recentemente. Vamos começar pela nossa primeira questão. O avaliador da OCP colocou assim, olha: em relação aos sistemas operacionais Windows de 32 e 64 bits, analise as assertivas abaixo. Olha só, primeiro, deixa eu fazer um comentário aqui. O sistema operacional Windows, ele é disponibilizado no mercado nas versões a partir da versão 7, tá? Nas versões 32 e 64 bits. Essas versões, qual é a diferença entre essas versões? É que o sistema operacional de 32 bits, ele tem condições de trabalhar com volume de processamento de no máximo 4 caracteres. Um sistema de 32 bits, para poder efetuar todo o processamento, ele reúne blocos de 4 caracteres para efetuar todo o processamento disponível naquele momento da tarefa que ele está executando. Já um sistema operacional de 64 bits, ele manipula blocos de processamento maiores, de 8 caracteres. Em vez de ele juntar apenas 4, dividir em blocos de 4 caracteres, ele junta blocos de 8. Por ele conseguir juntar um bloco de caracteres maior, 8, tá? O dobro do de 32, ele consegue um volume, ele consegue inclusive uma celeridade de processamento maior. Então está relacionado ao tamanho da palavra, tá? A quantidade de caracteres que ele consegue manipular. 32 manipula blocos de 4, 64 manipula blocos de 8 caracteres. Outra diferença também com relação ao de 32 e 64 bits é a quantidade de memória RAM que ele tem condições de enxergar, que ele tem condições de trabalhar. Por exemplo, um sistema de 32 bits, ele só consegue trabalhar e enxergar espaços de memória RAM de no máximo 4 GB, 4 GB. E caso você tenha menos de 4 e queira fazer um upgrade, uma expansão, um aumento dessa memória, você vai precisar fazer isso obedecendo uma progressão geométrica, tá? Por exemplo, o que eu vou colocar aqui, o que eu vou falar para você, não é mais padrão, a gente não usa mais, tá? É só para você entender o que eu quero dizer. Digamos que você tem um computador com 1 GB, volto a repetir, não é mais padrão, 1 GB de memória RAM, mas vamos lá. Você tem um computador com 1 GB de memória RAM, tá? Você não poderia comprar, por exemplo, se ainda estivesse no mercado ou encontrasse aí em qualquer local, um pente com 512 MB para colocar ali para fazer 1,5 GB. Você não poderia fazer isso. Você teria que comprar mais um pente de 1 GB para dobrar e fazer 2, tá? Se você tem um computador com 2 GB de RAM, você não pode comprar um pente de memória RAM com 1 GB e colocar lá para fazer 3, não. Você tem que comprar 2 para fazer 4. Então a projeção, o aumento dessa memória só pode ser feita geometricamente. Ou 1, ou 2, ou 4, tá? Mas um sistema de 32 bits só consegue enxergar no máximo 4 GB de memória RAM.
Já o de 64 bits, ele consegue interagir com um volume de RAM maior. E, inclusive, toda a expansão da quantidade de RAM no sistema que for feito não precisa obedecer essa projeção geométrica. Ele vai ter condições de trabalhar com qualquer quantidade de RAM. Você pode ter um computador com 2, com 6 GB de RAM, com 8 GB de RAM, com 12 GB de RAM, com 64 GB de RAM, com 128 GB de RAM. Um dia desse no meu Facebook eu postei uma foto, uma imagem, tá? De uma estrutura de 128 GB de RAM. Eu disse, olha, para quem nunca viu aí um pente de 128 GB de RAM, tá aí, tá? E um sistema de 64 bits tem condições de interagir com ele. Então as diferenças entre um sistema de 32 e de 64 está relacionado ao volume de caracteres que ele tem condições de manipular, tá? E dando uma certa celeridade para o de 64 bits. E também a quantidade de RAM que esse sistema de 32 e 64 tem condições de interagir. Vamos ver se dentro do que eu falei aqui tem alguma coisa parecida entre essas assertivas. Vamos ver aqui no item 1 que ele colocou aqui, ó. O sistema de 64 bits processa uma quantidade maior de memória RAM, tornando o processamento geral mais rápido. Isso aqui está dentro do que eu falei, né? Os 64 bits enxergam uma quantidade acima de 4 GB de RAM, o de 32 não. Então, esse primeiro item aqui, a gente considera ele como sendo correto, tá? E o segundo item, qualquer tipo de processador, incluindo a série Pentium 3, é recomendado para a instalação de um sistema operacional de 64 bits, de jeito nenhum, tá? Um processador aqui de um Pentium 3, ele é extremamente obsoleto hoje. Dentro das tecnologias que a gente tem de processadores hoje, um Pentium 3 ele é muito antigo e ele não teria condições de trabalhar com essa tecnologia. Detalhe, tá? Não basta o sistema operacional ser de 64 bits, o processador também tem que ter condições de trabalhar com isso. Tá? O processador de 32 não vai conseguir trabalhar com o sistema operacional de 64 e vice-versa. Tá ok? Então, esse caso aqui, um Pentium 3, isso aqui é mais ou menos da década de 95, 98, por ali, tá? Mais ou menos entre 95 e 98 que isso aqui foi lançado. E você não teria esses sistemas hoje de 64 bits. Então, isso aqui é uma excrescência. Isso aqui a gente considera como sendo errado. Vamos ver aqui o item 3. Embora mais lento, uma vantagem do usuário optar por um sistema operacional de 32 bits é a maior compatibilidade dos programas em geral. Alguns softwares projetados para rodar em 64 bits podem não funcionar no sistema de 32. Isso aqui está correto também. Como ainda a esmagadora maioria do mercado de informática trabalha com sistemas de 32 bits, é óbvio que as empresas a indústria do software, quando lança produtos no mercado, software no mercado, lançam para esse tipo de sistema operacional. Então, a probabilidade de você ter um acesso mais rápido e melhor e com mais facilidade a esses sistemas é bem melhor e bem mais rápido, tá? E bem mais fácil. Então, nesse caso aqui, esse terceiro item aqui, a gente também se classifica como sendo correto. Então, nesse caso, a 1 está correta, a 2 está errada, a 3 está correta. Tem uma setinha aqui, vamos ver o que ele pede. Ah, tá aqui, olha. É correto o que se afirma em... Então, nesse caso, a 1 e a 3. Então, nesse caso aqui, a assertiva correta é a letra B. A afirmativa 1 e a afirmativa 3. Beleza? Trouxemos uma outra questão também, que a OCP aplicou recentemente em concurso público para você poder sentir como ela trata o assunto informático. Olha aqui, ó. Nossa segunda questão ele colocou aqui. Em relação aos conceitos de hardware e software, assinale a alternativa correta. Letra A. O Microsoft Excel é um software livre utilizado para execução de cálculos. Olha, basicamente, o Excel ele é o quê? É um programa de planilhas eletrônicas. Planilhas eletrônicas é um tipo de aplicativo relacionado à tarefa que envolva realmente cálculos. Mas aqui, o Excel não é um software livre. O Excel ele é um software proprietário. O que é um software proprietário? Software proprietário é aquele software que você não tem acesso ao código-fonte do programa. Geralmente, você precisa pagar para usar. Então, só quem tem acesso ao código-fonte do Excel, por exemplo, é os programadores da Microsoft.
Só eles conseguem abrir, só eles conseguem ler, só eles conseguem dar manutenção, só eles conseguem atualizar o código-fonte do Excel, mas ninguém consegue isso. Então, o Excel, ele é um software proprietário, tá? Você não tem acesso ao código-fonte dele e, no caso, você tem que pagar licença para usar o Excel. Então, ele é software proprietário. O que é um software livre? Só para a gente complementar aqui a questão. Software livre é aquele que você tem acesso ao código-fonte do programa, geralmente tu não paga para usar, tá? Como é o caso do concorrente do Excel no mercado, que é o Calc. O Calc, ele é o programa de planilhas eletrônicas do LibreOffice, do BROffice, tá? O Calc, ele é um software livre, por quê? Você pode abrir o código-fonte do Calc, você pode estudar como o Calc é feito, você pode alterar o código-fonte dele, você pode criar cópia derivada dele, tá? Você pode distribuir da forma que você quiser. O código do programa, ele é aberto, você pode estudar, você pode alterar, você pode criar cópia derivada, você faz o que quiser com o código, tá? Então, ele é um software livre. O concorrente do Excel é livre, o Excel ele é proprietário. Então, a letra A a gente já descarta, ela está errada, tá? E a letra B? BIOS é o nome dado a programas, softwares, quando são armazenados na memória RAM. Olha, o que é BIOS? BIOS significa Basic Input Output System, ou simplesmente Sistema Básico de Entrada e Saída. A BIOS é um firmware, tá? Que aparece gravado em uma memória no teu computador chamada de memória ROM. É a Read Only Memory, memória apenas para leitura. A memória ROM, ela é a responsável pelo processo de alavancagem do teu sistema. É a memória ROM que bota o teu computador para funcionar quando ainda não tem nenhum sistema operacional carregado na RAM para poder gerenciar. Na memória ROM você encontra 3 firmwares gravados. Um firmware chamado BIOS, Basic Input Output System, tá? Sistema básico de entrada e saída. Um outro firmware chamado POST, ou Power On Self Test, que é o responsável por fazer o teste e o carregamento de todas as peças do sistema. E um outro firmware chamado Setup, configuração. BIOS, POST e Setup são 3 firmwares que aparecem gravados no chip, na tua placa-mãe, tá? Que a gente chama de chip CMOS, que é a própria memória ROM do computador. Nesse caso aqui, ele diz que a BIOS é o nome de um programa, tá certo? Quando são armazenados na memória RAM, não. O que significa RAM? Random Access Memory. Memória de acesso randômico, memória de acesso aleatório. A memória RAM, ela é a memória de trabalho, ela é a principal memória que tu tem no teu computador, é uma memória primária e ela é a memória de trabalho. É nela, por exemplo, que o teu sistema operacional está carregado para poder gerenciar o teu sistema. É nela que os aplicativos são armazenados para você poder trabalhar. É nela que você realiza tudo. É a memória de trabalho. Só que ela é volátil. Uma das características dela é o fato dela ser volátil. Ou seja, cortou a energia elétrica para ela, ela perde tudo. Ela se esvazia por completo, tá? Ela é volátil, ela é dinâmica, ela é de acesso aleatório, como o próprio nome dela diz. Então, no caso, BIOS, ele é armazenado na memória ROM, não na memória RAM. Então, isso aqui também está errado. Vamos descartar a letra B. Bora ver a letra C? Memória ROM é uma memória virtual criada pelo sistema operacional utilizando o espaço livre no disco rígido, o HD. Olha, eu acabei de explicar para você, nesse primeiro item aqui, tá? Que a memória ROM é um chip que aparece na tua placa, onde tu tem aqueles 3 programinhas gravados, ela é o responsável pelo processo de alavancagem do sistema. Faz o teu computador funcionar, enquanto não tem sistema operacional armazenado, gravado, gerenciando a máquina. A memória virtual é um tipo de memória criada pelo teu sistema para poder fazer uma tarefa, quando você não tiver memória RAM física suficiente para fazer aquela tarefa. Ele precisa de uma quantidade de RAM para poder fazer uma determinada tarefa. Só que grande parte da memória RAM disponível no sistema está ocupada. O que ele faz? Tira algumas informações que não estão sendo usadas, não são importantes naquele momento da tarefa que ele vai realizar, tá? Move essas informações para o HD, ele marca um espaço no HD que ele usa como essa memória que a gente chama de virtual, tá? Ele move para lá, liberando o RAM para poder realizar a tarefa. Quando ele termina de realizar a tarefa, ele pega o que ele moveu para o HD e devolve para a memória RAM.
Então, isso aqui não é a memória ROM, é a memória virtual. Ela é chamada assim porque ela não existe fisicamente. Ela é simulada, ele inventa, tá? Ele cria, simula uma existência de RAM que fisicamente tu não tem no teu computador. A memória virtual, ela também pode aparecer na tua prova com o nome de memória de swap ou memória de troca. Essa operação de tirar da RAM, jogar para o HD, do HD para a RAM, a gente chama de paginação de memória. É quando o sistema faz a paginação, é justamente no momento que ele faz essa movimentação dos dados da RAM para a virtual, da virtual devolvendo para a RAM, tá? Então isso aqui também está errado, vamos descartar a letra C. E a letra D? Firmware é o conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico. Olha, isso aqui está correto. O que é firmware? É o que ele coloca aqui. Firmware são pequenos programas que aparecem gravados em chips na placa lógica de qualquer equipamento eletrônico, tá? Deixa eu te dar um exemplo para te entender. Se você tem um forno de micro-ondas na sua casa, você deve ter percebido que na parte frontal do micro-ondas tem algumas tarefas pré-definidas, né? Por exemplo, tá lá defrost, tem de gelo rápido, né? Tem lá arroz, mas tem um botão que todo mundo usa, que é o botão pipoca, né? Aquilo ali, na realidade, ninguém usa para cozinhar. Aquilo ali é uma pipoqueira de luxo que, às vezes, faz a ação de um aquecedor de fatia de pizza, né? Mas o que acontece? Você pega um saquinho de milho, de pipoca para micro-ondas, coloca lá dentro, prime aquele botão pipoca e vai embora. Passa alguns minutos ali, o teu micro-ondas começa a apitar lá na cozinha. Quando você vai lá que abre a porta do micro-ondas, a pipoca não está prontinha, perfeita, só para você comer? Explica uma coisa. Como é que o teu micro-ondas sabe quando aquele botão ali é premido, o botão pipoca é premido? Ele tem que elevar a potência dele a um determinado nível. Ele tem que aquecer até um determinado grau e ele tem que funcionar por um determinado período de tempo. Ele sabe disso por quê? Porque na placa lógica do micro-ondas tem um chip. Nesse chip tem um programinha gravado. E é esse programinha que indica para o equipamento o seguinte: olha, mano, quando o patrão premir aí o botão pipoca, eleva a tua potência até esse nível, aquece até esse determinado grau e funciona por esse período de tempo para a pipoca ficar pronta. Deu para entender? E não fica perfeita, prontinha, né? Só que tem algumas pessoas que são meio munheca, que quando vão tirar o saquinho de milho, do milho de pipoca do micro-ondas, balança assim o saco e tem os milhos que não estouraram, né? Eu vou colocar mais 10 segundos. Não queima tudo! Queima tudo, né? Vem fedendo a queimado aquilo dali. Tu tem que entender o seguinte: não foi o micro-ondas que falhou, foi a porcaria do milho que não prestou nem para explodir. Só que eu quero dizer o seguinte, que para esse programinha que está gravado nesse chip, na placa lógica do teu micro-ondas, você chama de firmware. Deu para entender? Então, firmware é um programinha que aparece gravado em chips na placa lógica de qualquer equipamento eletrônico. E o teu computador é diferente. Te expliquei bem aqui, olha, quando eu estava falando de BIOS, tá? Que tem no teu computador um chip, na placa-mãe do teu computador, um chip que nós chamamos de FISEMOS, que é a própria memória ROM. Nesse chip tem 3 programinhas gravados: BIOS, POST e SETUP. Esses 3 programinhas você chama de firmware. Então ele coloca aqui, olha, firmware é um conjunto de instruções operacionais programadas diretamente no hardware de um equipamento eletrônico. Isso aqui está correto, tá? Então, essa segunda dica que a gente está trazendo aqui das questões da OCP, a assertiva correta é a letra D. Bora ver por que a E está errada também? Olha aqui, olha. Ele coloca aqui, cache. É um tipo de chip de memória de computador que mantém seus dados quando a energia é desligada ou em uma falha do sistema operacional. Tem nada a ver. Quem mantém aqui a memória, tá? Quem mantém os dados quando a energia é desligada é a memória ROM. A memória ROM não é volátil. Cache é uma quantidade de espécie de RAM, é uma espécie de RAM que vem implementada no processador do teu computador. O teu processador, quando tu compra um processador, ele já traz uma quantidade de memória nele. Ele traz uma memória que nós chamamos de memória cache. A memória cache do teu processador, ela pode ser reconhecida com o nome de memória de cache L1, L2 e L3, os processadores mais modernos, tá? Tem a L3.
L de layer, nível, camada. Então, tu tem a cache de nível 1, nível 2 e nível 3. Esse tipo de memória que já vem implementada no teu processador, ela é auxiliar do processador. O processador usa essa quantidade de memória justamente para agilizar, para otimizar o processamento dele. Algumas instruções que são fundamentais para ele realizar determinadas tarefas, ele já mantém ali, perto dele, ali dentro do próprio processador. Só que ela é de uso exclusivo do processador. Ela, como eu digo que ela é uma espécie de RAM, porque ela é volátil, ela é dinâmica, tá? Mas se for comparar a cache do processador com a RAM, por exemplo, do teu computador, comparando as duas, tá? Guardando as devidas proporções, comparando as duas. Se for comparar as duas, a cache, ela é extremamente rápida, enquanto a RAM, comparada com ela se torna uma memória lenta, comparando as duas. Não estou dizendo que a RAM é lenta com relação ao sistema. Eu estou dizendo que comparando o cache com a RAM é mais lenta do que a cache é muito mais rápida. Só que também comparando as duas, a cache é extremamente cara, enquanto a RAM comparada com ela se torna uma memória barata. Olha, a cache ela é tão cara que ela vem em quantidades pequenas no teu processador. Tá? Muito pequenas. Olha, se viesse uma quantidade maior do que vem dos processadores de cache, tu não conseguiria comprar o processador. O custo do processador seria inviável, porque o processo de produção dela é muito complexo e ela se torna uma memória muito cara. Então, cache é uma memória, no caso aqui, tá? Que vem implementada no processador do teu computador. Então, a letra E aqui também está errada. Então, a gente considera nessa segunda questão da OCP a letra D como sendo a assertiva correta. Ainda tem outra dica aqui, olha. Aqui toma muito cuidado com esse tipo de questão, que o camarada, a OCP, de vez em quando ela faz isso, ela dá uma hardware para identificar. Ele coloca aqui, olha, ele te deu uma placa bem aqui e te pergunta, olha, a peça de hardware apresentada a seguir aí ele te dá essa peça aqui. Aí ele te pergunta, vem cá, isso aqui é um pendrive? De jeito nenhum, né? Um pendrive, ele tem um certo encapsulamento. Isso aqui é um processador? Também não. Na realidade, bora logo dizer o que é isso aqui para ti, tá? Muita gente pode arriscar, isso aí é um pente de memória RAM. Não é não, mano. Isso aí é um SSD, tá? O SSD significa Static Solid Disk ou Static Solid Drive. Tem essas duas versões, tá? Disco em estado sólido ou drive em estado sólido. O SSD, ele é um dispositivo de armazenamento que hoje você encontra no mercado para armazenar dados não voláteis, tá? Ou seja, é um tipo de dispositivo que trabalha com chip de memória flash. O que é um chip de memória flash? Chip de memória flash é um tipo de chip que aceita gravação e desgravação de dados e não necessita de energia elétrica para sustentar as informações gravadas nele, tá? Mesmo que a energia seja cortada para ele, ele mantém os dados gravados. Olha, é o mesmo princípio de funcionamento de um pendrive. Por exemplo, você vai lá, pluga o teu pendrive, também trabalha com chip de memória flash. Tu pluga o teu pendrive numa porta USB, quem é que alimenta o pendrive de energia? A própria porta USB. Aí você vai lá no pendrive e grava um monte de arquivos, não é? Aí você retira o pendrive da porta USB. Você corta a energia para ele. Apaga os dados que estão no pendrive? Não, né? O chip do pendrive, o chip de memória flash do pendrive, ele sustenta a informação mesmo na ausência da energia elétrica. E o SSD, ele trabalha com isso. Ele trabalha justamente com o chip de memória flash. Aí tu pode pensar, mas Gilson, eu já vi um SSD, ele não se parece nada com isso. Acontece que você tem dois modelos de SSD. Você tem um modelo de SSD que se parece muito com HD, tá? Naquele formato mesmo de 2.5, de 2,5, tá? Que inclusive você vai lá e conecta, digamos, abre um notebook, troca, coloca lá no lugar do HD do teu computador, tá? Esse aqui é um tipo de SSD que nós chamamos de M2. Tem um slot M2 para ele ser encaixado, para ele ser colocado. Inclusive, ele consegue umas taxas de transferência de dados para a memória numa velocidade bem maior, inclusive, tá? Do que a serial ATA, onde tu encaixa um SSD. Normal, tu teria o M2 com uma velocidade maior. A Kingston lançou para esse SSD aqui, inclusive, uma adaptação que ela chamou de Predador, tá? O Predator, tu encaixa um SSD desse M2 e tu instala ele na tua porta PCI Express, que é a porta de recebimento de placa de vídeo.
É uma gambiarra, na realidade, que a Kingston fez, mas que conseguiu uma taxa de transferência de dados para o sistema muito maior, inclusive, do que o próprio M2 natural. Então, tu compra uma plaquinha, tu encaixa o M2 nele, encaixa ele no slot PCI Express e tu consegue uma velocidade de transferência de dados muito rápida. E, Gilson, qual a vantagem de usar um SSD? Velocidade para o sistema. É um dispositivo eletrônico. Olha, os HDs, eles são obsoletos hoje. Tá? Os HDs, eles são muito lentos. Ele tem o mesmo princípio de funcionamento da época que ele foi inventado. O HD ele foi inventado em 1957, para você imaginar. Tá? Só para você ter uma ideia. E ele ainda possui esse mesmo princípio de funcionamento. É um dispositivo de gravação e leitura de forma magnética. Ele trabalha com sistemas mecânicos de busca de dados, tá? Através de leitura feita por uma cabeça de um eletroímã. E ele é lento. Ele é um limitador hoje, inclusive, do avanço. Ele consegue limitar o avanço da velocidade de processamento de dados hoje. Então, o SSD, a tendência é que ele, daqui a uns dias, ele já tá bastante em conta. Você já encontra aí SSDs de 240 GB a 190, 180, 200 reais. Tá? Então, isso aqui é um outro modelo de SSD, que é o que a gente chama de M2. Então, cuidado. Isso aqui não é um pente de memória RAM. Isso aqui é um SSD M2. Então, vamos ver aqui, olha, se é um pendrive? Não, não é um pendrive. É um processador? Não, não é. É um pente de memória RAM, olha aqui onde muita gente perdeu a questão, né? Quando a OCP cobrou essa questão, muita gente perdeu aqui, porque achou que isso era um pente de memória RAM. Não, isso aqui é um SSD. Então, a terceira dica que a gente traz aqui das questões da OSP, assertiva correta é a letra D. Beleza? Meu querido, a gente trouxe essas questões aqui para você sentir como a OCP vai cobrar o assunto informática na tua prova. Eu já te falei que a Loja do Concurseiro está disponibilizando para você o curso online da Loja do Concurseiro voltado para o concurso público da Universidade Federal da Paraíba, tá? Concurso público esse em que a Loja do Concurseiro está com preço extraordinário. Tá? Dentro de tudo que ela está te oferecendo, o que tu vai ter se tu te matricular na Loja do Concurseiro para te preparar para a Universidade Federal da Paraíba? Tu vai ter videoaulas de teoria e exercício de todo o conteúdo do teu edital. Professores capacitados, professores formados em área, tá? Que vão te trazer todas as informações necessárias dentro de todas as disciplinas do edital. Tu vai ter videoaulas e tu vai ter exercício também, tá? Sobre esse concurso público. Tu vai ter 2 simulados. O que são os simulados? Dentro da sua estratégia, a Loja do Concurseiro, ela simula o climão de prova. A gente elabora uma prova dentro do teu edital com questões inéditas que tu não vai encontrar na internet. Questões inéditas, tá? No formato da OCP, dentro das quantidades que o edital cobra, e a gente aplica justamente para te ver como é que está a tua evolução da tua preparação. Então, dentro do pacote, tu vai ter, além de videoaulas e exercícios, tu vai ter 2 simulados aplicados pela equipe de professores da Loja do Concurseiro. Tu vai ter uma revisão final online. Olha, dependendo do concurso público, a gente libera 15 dias de revisão final para ti, online ali, 15 dias, uma semana, só para você ficar revisando toda a disciplina, resolvendo questões, resolvendo exercício, te preparando para a tua prova, tá? E todo o nosso material é apostilado, tu vai receber todas as apostilas em PDF. Tudo isso, tá? Todo esse pacote, inclusive para te estudar aí no conforto da tua casa, tá? Por apenas R$ 283 reais. Tá? Então é uma oportunidade única para você que está se preparando para fazer o concurso público da Universidade Federal da Paraíba. Te prepara com a gente, confia na gente, que a gente tem know-how, a gente tem experiência nesse tipo de concurso público, tá ok? Meu querido, foram as informações que eu trouxe para você sobre a organizadora do teu concurso público, sobre o edital da Universidade Federal da Paraíba e sobre a Loja do Concurseiro. Eu agradeço muito a tua atenção. Confia na Loja do Concurseiro, nós temos a melhor estratégia para você ser aprovado no teu
concurso público, tá? Se tu gostou desse vídeo, dessas dicas que a gente trouxe, desse bate-papo que a gente bateu aqui, dá um like aí pra gente, incentiva a gente a trazer mais dicas aqui pra ti, tá? Entra em contato com a Loja do Concurseiro, tem as nossas redes sociais, nós temos Facebook, nós temos Instagram, nós temos aí o próprio canal do YouTube. Te inscreve no nosso canal, esteja sempre antenado, receba sempre as novidades de concurso público e tudo aquilo que a Loja do Concurseiro pode fazer para você alcançar o seu sonho, o seu objetivo, que é passar no teu concurso público, ok? Eu espero do fundo do coração te encontrar durante as nossas aulas. Muito obrigado pela tua atenção, até o nosso próximo encontro, querendo Deus.